Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 10 de maio de 2024, sexta-feira, né, quando a gente se permite, né, olhar para trás, repensar algumas coisas que foram ditas, que foram pensadas, procurar outras conexões, sobretudo quando a construção aqui ao lado nos dá uma certa trégua, não só uma trégua auditiva, mas também uma trégua de pensamento. É muito difícil pensar quando você tem britadeiras e betoneiras e serras elétricas e martelos, né, isso atrapalha completamente, o teu QI cai uns 10 pontos, né, numa situação dessa. E eu fico imaginando a situação dos americanos que agora estão enfrentando o surgimento de aproximadamente alguns trilhões de cigarras que, né, vieram todas ao mesmo tempo tornar provavelmente a vida enlouquecedora. Mas a questão é, por que tantas cigarras assim? E eu vou passar para vocês um link para uma história muito interessante. Eu sabia vagamente essa história das cigarras. Eu, na verdade, eu me equivoquei, achei que as cigarras tivessem esse comportamento bizarro em todos os lugares do mundo. Não, isso é característico de algumas espécies de cigarras em alguns lugares, né? São milhares de espécies de cigarras no mundo todo. A gente tem cigarras aqui no Brasil, a gente tem cigarras na Ásia, tem cigarra em tudo quanto é canto, né? Mas as cigarras americanas, elas mais ou menos se dividem ali em duas espécies que têm um comportamento muito peculiar. Elas, quando, sei lá, se reproduzem, né, aí os ovinhos são colocados ali. Aliás, é muito interessante, né? A fêmea, quando ela vai colocar os ovos, ela vai colocar os ovos numa planta, né, num galho de árvore. Ela consegue abrir um buraco no galho de árvore, porque o ovipositor, que é o órgão que ela tem para colocar os ovos onde ela bem entende, né, ele é coberto de metal, né, de manganês, de ferro. Curiosamente, ela tem uma ferramenta quase que metálica, né, para fazer o seu trabalho, então ela consegue efetivamente, como se fosse sei lá, como se fosse uma ferramenta humana, ela consegue abrir um buraco na madeira ou no galho e consegue colocar os seus ovinhos ali. Os seus ovinhos vão chocar, as larvinhas vão nascer, elas vão cair imediatamente no chão. Quando elas caem no chão, elas imediatamente se intocam, porque elas querem crescer e se desenvolver longe do apetite de predadores oportunistas que estão sempre ali de olho, né? Laranja madura na beira da estrada. Imagina, trilhões de larvas caindo de graça, não é? Mas elas se enterram e elas só vão sair debaixo da terra. Aí você tem duas possibilidades, depende da espécie da cigarra americana ali. Algumas demoram 13 anos para emergir da terra. Veja, a cigarra vai ficar 13 anos crescendo, quietinha ali, sugando uns fluidos da árvore, é uma certa árvore e tal, um fluido que é, nossa, super pobre em nutrientes, mas de qualquer maneira ela tem tempo, ela tem 13 anos para emergir, né? Só que a outra espécie, ela demora 17 anos. Então veja, uma demora 13 anos embaixo da terra, a outra demora 17 anos embaixo da terra, né? E o que é curioso é que de vez em quando, né, elas emergem todas ao mesmo tempo. Então, se você pegar 13 e multiplicar por 17, moral da história, a cada 221 anos coincide a saída das cigarras todas ao mesmo tempo, o que deve ser um inferno, né? Mas imagina trilhões de cigarras por todo quanto é lado, elas nascem com uma única missão, que é se reproduzir, tanto que elas não têm boca, elas vão contar com a energia acumulada no próprio corpo, né? Elas vão ali, os machos vão cantar aquela coisa infernal para atrair as fêmeas, eles vão fecundar as fêmeas vão depositar os ovos e o ciclo inicia, e aí uma turma ali vai ficar 13 anos no berçário subterrâneo, a outra vai ficar 17 anos, e aí a pergunta é, bom, em suma, esse ano é um ano especial porque esses ciclos de 13 e 17 coincidem, então você vai ter todo mundo surgindo ao mesmo tempo, certo? A questão é, por que elas esperam tanto tempo e por que elas esperam especificamente 13 anos e especificamente 17 anos, que se você não parou para pensar ainda, eu já canto essa bola, são números primos, né? São números primos. Outras cigarras pelo mundo também podem esperar algum tempo, mas são números um pouco mais normais, né? Por exemplo, 4 anos. Tem muitas cigarras que ficam 4 anos debaixo da terra, que é um número par. Agora, por que essas cigarras americanas resolveram
esperar 13 anos ou 17 anos. Aliás, é interessante que a diferença é justamente 4, que é um ciclo mais comum. Uma das explicações possíveis é a seguinte, né, se elas fossem todo santo ano, né, da mesma estação, né, nascer e fazer o que elas têm que fazer, sexo basicamente, não é, os predadores iam ficar felizes, eles iam saber, bom, está chegando na época do almoço grátis, né, vai ser um buffet self-service colossal, né, para todo mundo preparado aqui, lá vem as cigarras, ok, se fosse um ciclo desses anual, sazonal, bacana, nada mal. Agora, se elas fazem um ciclo que é estupidamente longo, né, estupidamente longo, e que é um número primo, que não coincide com nada, nenhum ciclo na natureza tem essa frequência, o que acontece é que quando elas aparecem todas de uma vez, ninguém estava esperando, né, e o número delas é tão colossal que os predadores não dão conta. Né, então elas podem ser comidas, devoradas, trucidadas à vontade, né, que vai sobrar o suficiente para repetir o ciclo né, até que a humanidade consiga extinguir o planeta. Né? Mas o que é muito interessante dessa história, dessa estratégia, é, ok, tá legal, então elas estão querendo enganar os predadores, porque veja, se demora 17 anos, vai ter um monte de predador que já nasceu e já morreu e nunca viu uma cigarra. Então, quando elas surgem, para grande parte dos predadores, aquilo é uma absoluta novidade, porque eles nunca tinham visto aquela criatura. O papai não falou nada, a mamãe não falou nada, né? Então é uma surpresa para todo mundo. Né? E tem uma questão interessante, é como é que as cigarras sabem que se passaram 13 anos, ou se passaram 17 anos, como elas contam o tempo? Ninguém sabe ainda. Ok? Elas estão debaixo da terra, né? Os sinais externos aparentemente seriam muito fracos, né? Talvez ela esteja prestando atenção no comportamento da raiz da árvore, que elas normalmente ficam perto da raiz para se alimentar. Talvez a árvore, seguindo as estações, ela, sei lá, muda o gosto, muda o cheiro, sei lá o que muda, né? Elas vão registrando isso, mas isso ainda é um absoluto mistério. Tem mais outras coisas extraordinárias das cigarras, né? Eu recomendo que vocês vejam o vídeo. Eu lembro, acho que a única vez que eu vi cigarra, porque eu sou uma criatura, infelizmente, muito urbana, eu devo ter visto uma cigarra na minha vida inteira, né? Eu fiquei assustado, era uma criança, e aquele é um bicho enorme que faz um barulho louco, né? Então já achei que aquilo era uma besta do apocalipse. Não, mas elas são inofensivas, elas não vão picar você, elas não vão morder você, elas só estão querendo fazer sexo, né? Como aquela música, como é que chama aquela moça? All I Wanna Do Is Have Some Fun. É isso aí, elas querem realmente fazer, se divertir. E um abraço para quem fica. Eu achei essa história absolutamente extraordinária. A natureza, a evolução, a genética faz coisas incríveis. Eu vou pegar uma carona nessa história de genética, porque eu estava ouvindo agora, de manhã, não terminei ainda, um episódio muito interessante do podcast da Nature sobre autistas, sobre autismo, né, sobre gente no espectro do autismo. Eu vou, inclusive, dar link aqui para uma conversa para 2 conversas que a gente já teve com o raríssimo de primeira linha, né, que é o Eduardo Mancebo. Edu Mancebo tem um trabalho extraordinário de inclusão do autista, inclusão não só social, mas também profissional, através da tecnologia. O Edu Mancebo se dedica 100% a isso, é um trabalho absolutamente emocionante, fascinante. Convido vocês a ouvirem a conversa. Eu entrevistei, uma vez eu fiz um papo raríssimo com o Edu, aliás faz tempo que eu não faço papo raríssimo, né? Mas outra vez eu fiz uma live com ele no Vamos Falar sobre Impacto. Né? E eu acho que o Edu vai gostar dessa história. A questão desse podcast da Nature é justamente sobre gêmeos autistas. Se um autista tem um irmão gêmeo, a chance de que o irmão gêmeo seja autista é muito, muito alta. Se eu não me engano, é 90%, mas é muito alta. Porque o autismo tem um fortíssimo componente genético, não é um gene só, são vários, é uma combinação. Né? Então, se você tem um irmão gêmeo, em princípio, o irmão gêmeo idêntico, né? A gente está falando aqui de irmãos gêmeos idênticos, né? A chance de que o cara também seja autista é muito alta. Mas o que eles estão comentando aqui é que mesmo os irmãos autistas, né, os 2 estão no espectro, os 2 têm o DNA praticamente idêntico, certo? Certo. Né? Isso não quer dizer que eles se desenvolvam da mesma maneira. E eles estão ali entrevistando justamente um rapaz de uma família ali, que os 2 irmãos são super altos, né, são super atletas, mas são bem autistas, só que um dos irmãos
está levando uma vida normal. Acho que ele foi para a faculdade, né? Ele consegue ser funcional, né? Não requer nenhuma atenção especial. Agora, o outro, embora seja fisicamente idêntico, o outro não funciona tão bem assim socialmente, né? E ele exige cuidados numa escola especial para crianças especiais. Ok, já são adolescentes agora, não são mais crianças. Mas aí você se pergunta, bom, se o autismo tem um forte componente genético e os dois têm praticamente o mesmo pacote de DNA, por que cada um saiu de um jeito? Né? E, aliás, tem um aspecto muito interessante aqui que eu não sabia, que o entendimento do autismo avançou bastante, né? A gente consegue mapear agora as questões genéticas, e pelo menos a gente saiu de uma fase absolutamente cruel e obscurantista, né, que quando as pessoas imaginavam que uma criança era autista porque a mãe não foi carinhosa o suficiente. Aliás, eu aprendi agora pela primeira vez uma expressão que chama refrigerator mom, né, a mamãe geladeira. Então, se a mamãe é uma geladeira, né, não sei se em outros aspectos também ela é especialmente fria, né, mas se a mamãe é uma geladeira, ela não passa o carinho suficiente para o filho, ele iria se tornar um autista. Isso é completamente inverídico, né? Agora imagina uma mãe que tem um filho autista, né, dentro de um quadro desses, que a culpa é dela, imagina o fardo, né? Agora imagina também o desespero das outras mães que vão ficar, imagina, mimando, paparicando e abraçando, deixando o filho doido, né, com medo que ele fique autista, e se ele né, acaba revelando no espectro, a culpa. Então, não há culpa. A questão é, os pais não têm influência. Como é que chama? A educação, o tratamento em casa não faz praticamente diferença alguma. Então, vamos lá. Isto posto, né, saímos dessa fase completamente cruel, né, completamente injusta, em que a culpa era da mãe. Agora a gente entende que tem fortes componentes genéticos, a gente consegue associar quais são esses fatores, né? A questão é, bom, então a genética, pelo visto, também não explica tudo, né? Ela explica bastante, mas ela não explica tudo. O que está acontecendo? É isso que os cientistas estão tentando entender. Aliás, se tem uma coisa que é útil para pesquisadores, são gêmeos. Porque se você tem gêmeos com o mesmo DNA, você pode, sei lá, tentar entender o que influencia na personalidade, na saúde, no comportamento, na vida, né, de gêmeos que tiveram criações iguais ou que tiveram criações diferentes. Aliás, eu vou apontar aqui um outro projeto que volta e meia eu comento com vocês, que é um projeto que, aliás, está até um pouquinho parado, eu preciso ressuscitar, que é o Leia Vale a Pena. O Leia Vale a Pena, toda vez que um livro me inspira, né, ou me faz repensar o que eu sabia, né, me promove a burro instantâneo, etc., que eu adoro isso, né, eu compartilho isso no Leia Vale a Pena, e eu me lembro de ter feito isso com um livro do Steven Pinker, né, que é um cientista, neurocientista, linguista do diabo, né, em que chama Tábula Rasa, em que ele vai justamente criticar ou mostrar que cientificamente não faz nenhum sentido essa pressuposição de que a gente nasça em branco. Por que eu estou contando isso? Porque faz séculos, acho que desde Rousseau, que é um absoluto desastre em termos de influência, né, o Rousseau vem com aquela história, não, os humanos nascem em branco, eles nascem bonzinhos e inofensivos, e se eles se tornam criaturas egoístas e cruéis e violentas, é porque a sociedade os ensinou assim. Então a conclusão é, se você criar uma sociedade ideal, as pessoas vão ser todas teletubbies, né? É como se não houvesse nenhum tipo de hereditariedade, né? Como se tudo fosse uma questão de cultura. É bonito isso, né? É legal, sobretudo para alguém que se meteu a antropólogo sem nunca ter saído do próprio quintal, não é mesmo? O cara não foi circular pela Polinésia, Micronésia, África, não foi, não, povos originais brasileiros, não. O cara fantasiou esse mito do bom selvagem. Ontem mesmo a gente estava comentando aqui do quanto os povos originais americanos também eram especialmente belicosos, especialmente guerreiros, aliás, culturas nobilíssimas, né, culturas admiráveis, mas que não eram exatamente uns bananas. Então, voltando aqui para o Rousseau infelizmente influenciou muito do pensamento de esquerda, né, porque o pensamento de esquerda vai achar que, imagina, as pessoas são cruéis por causa do capitalismo, se a gente conseguir implementar o socialismo, o comunismo, qualquer variação dessas, a gente vai criar cidadãos que vão ser perfeitamente justos, humanos, felizes,
e solidários e bacanas, só que aí os caras tiveram, quantos anos que eles tiveram para fazer isso na Rússia, na União Soviética, uns 80, 4 gerações, e o que você tem lá é o Putin, um bando de oligarca, ou seja, não adiantou nada, as pessoas continuam sendo pessoas. Então o grande ponto do Steven Pinker, esse livro extremamente interessante, é que sim, existe herança genética. Não adianta negar, não adianta também achar que isso é uma boa justificativa para ser racista ou para ter supremacia. Não, não existe raça, não existe supremacia, mas sim a genética faz diferença. Não é 100%, né? Tanto que o Steven Pinker menciona inúmeros estudos feitos com gêmeos idênticos, mas aí a conclusão é que, né, quando você pega gêmeos idênticos, a genética responde por mais ou menos aí metade do que vai acontecer. As experiências que a criança e o adolescente vão ter na rua e na escola respondem por quase metade e, infelizmente, né, eu sei que não é uma coisa intuitiva, mas o que acontece em casa, o estilo dos pais, se os pais são mais rígidos, se não são, se a mãe beija o cara toda hora ou não, isso tem uma influência muito pequena. Né, porque o que acaba acontecendo é que gêmeos idênticos expostos a praticamente a mesma educação, dependendo do que aconteceu com eles na rua, na vida, lá fora, os amigos, né, o que ele foi exposto no seu desenvolvimento, isso tem muito mais efeito do que as condições ideais de família em casa. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, eu estava outro dia conversando com o ChatGPT, eu acho que eu comentei aqui com vocês, eu devo ter criticado novamente o Freud, o Reich, né, esses caras que falaram um monte de coisa de orelhada sem nenhuma base científica, que a ciência já desmentiu, mas os caras continuam aparentemente servindo de referência acadêmica e referência terapêutica, eu não entendo porquê. Né? E aí eu tive uma lembrança meio, sei lá, do fundo do baú, com relação a Marilyn Monroe. A Marilyn Monroe teve uma vida difícil, complicada, também era uma pessoa bastante complicada, abuso de drogas, abuso de bebida e tal, e num certo momento ela procura um terapeuta freudiano, que é um cara chamado Dr. Grimson, que resolve, ainda mais com uma celebridade dessa, testar várias terapias que hoje são vistas com uma certa suspeita, como inclusive dizer, olha, o seu problema é que você não teve uma família normal. Então agora que você já é marmanjo de tudo, eu vou trazer você para conviver com a minha família maravilhosa. Né? Veja aqui como é que é papai, mamãe, filhinha, veja aqui como é que é o almoço, o jantar e o café da manhã numa casa normal, isso vai colocar você no eixo. Ela se matou alguns anos depois, né? Não sei se tem uma causa direta ou não, né? Mas hoje todo mundo questiona esse posicionamento bizarro desse maluco, né? que é o Grimson, e que o quanto ele ajudou ou piorou a situação da Marilyn Monroe. Mas vamos voltar aqui para essa questão do tabula rasa, para a questão da influência, e mesmo para esse podcast que eu mencionei para vocês, dos gêmeos autistas. Nesse caso específico, nessa família que eles estavam ali entrevistando, um dos gêmeos, mesmo com DNA praticamente idêntico, nasceu com um problema congênito no coração. Então, muito cedo, ele teve que fazer uma cirurgia no coração. E aí a cirurgia deu uma infecção na cicatriz, aí o cara teve que tomar um monte de antibiótico. Curiosamente, esse foi o irmão que acabou tendo um caso mais grave, mais acentuado no espectro autista, enquanto o outro não. A questão foi a doença, foi o antibiótico, foi o trauma, foi o medo, o que foi? Porque as crianças, segundo a mãe, inicialmente eram praticamente idênticas, elas tinham o mesmo comportamento repetitivo, esses mesmos sinais bastante característicos do espectro, né? Só que um deles começou a falar mais cedo que o outro. Então, o que os caras estão tentando entender, e aí é um campo de pesquisa, é como que o que acontece com você, o seu ambiente, né, aquilo que você é exposto, eventualmente, sei lá, uma toxina a mais no ambiente, um acidente qualquer, um vírus que você pegou, como isso acaba afetando o desenvolvimento cerebral e cognitivo de uma criança. Né? Isso é muito interessante porque a gente já comentou inúmeras vezes aqui no Radinho. Né? A gente passou daquela etapa, sei lá, de 20 anos atrás, de achar que o DNA, que o seu código genético era um programa de computador, que estava tudo ali, né? Você ia poder olhar para o código genético e dizer tudo, né? Porque estava tudo escrito ali. Não, na verdade não. Primeiro porque tem epigenética e tal, mas o que fica claro é que o desenvolvimento
né, aquilo que você não é um algoritmo, né, você se desenvolve no mundo, então você de novo faz parte do mundo, o mundo faz parte de você, o mundo que você vivencia, que você experimenta ao longo do seu desenvolvimento vai mudar, redirecionar as coisas. Eu acho que eu já mencionei aqui também como você tem essa epidemia de miopia na Coreia, não porque seja contagioso, é só um modo de dizer, claro, mas talvez porque as crianças ou os pais estão ignorando que os olhos de uma criança precisam se expor ao sol, precisam brincar lá fora, precisam, né, passar por uma série de experiências que seriam normais numa infância, né, de brincar na rua, tomar sol e interagir, tal, mas o que acontece é que a gente está ignorando essas etapas do desenvolvimento e não importa o código genético se você simplesmente ignora que o mundo lá fora faz parte de você e bota o moleque numa tela para estudar que nem um louco, ou para ficar num game estúpido, ou ficar vendo TikTok ou galinha pintadinha, né? O que vai acontecer é que o olho vai perder aquele momento de se desenvolver da maneira correta. Então isso vale para o olho, vale para o joelho, vale para a perna, vale para o sistema imunológico e vale também para o cérebro, mesmo em condições como o autismo. Eu achei essa história extremamente interessante, né? Convido vocês a ouvirem essa história e também ouvirem também o trabalho do Edu Mancebo. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Legal, eu acabei de achar aqui uma coisa que eu tinha separado para a gente conversar. É um vídeo muito bonitinho aqui sobre comida ultraprocessada. Aliás, o nome da comida ultraprocessada foi criado por um pesquisador brasileiro. Preciso achar o nome do cara aqui. Como é que é o nome do cara? Eu vou achar já já. Mas de qualquer maneira eu vou dar o link para vocês, o link está sempre na descrição desse episódio, o link está sempre no radinhodepilha.com, está no canal do WhatsApp, está no canal do Telegram. Eu sei que pouca gente acaba interagindo com os links, mas é importante vocês saberem que está lá. Mas o que acontece, o que é comida ultraprocessada? Vamos lá, uma maneira fácil de você distinguir é quando você vê os ingredientes daquele prato, daquele produto, e a pergunta são ingredientes que você tem na sua casa, ou são coisas que você precisa num laboratório químico para comprar. Então, por exemplo, você vai comprar um queijo é processado, né? Uma vaca não faz queijo, né? Você tem que pegar o leite da vaca, que é natural, certo? Que você pode ter na geladeira, inclusive, você pode comprar, né? E aí o que acontece, tem um processo aí mínimo e aquilo vira um queijo, certo? Você pode fazer queijo em casa, se você quiser, né? Uma banana frita, então você pega uma banana, pega o óleo, frita e faz em casa. Ok, isso é comida processada, zero problema, né? São ingredientes que você consegue comprar na feira, no supermercado. Agora, se você pensar em, sei lá o que, salsicha, linguiça, pizza congelada, batatinha frita da Pringles, né, Coca-Cola, se você for ver os ingredientes, você tem que comprar na Deep Web, você tem que comprar em alguma coisa pagando em Bitcoin, né, porque são substâncias que, cara, um cidadão comum não tem acesso, você então não tem isso na prateleira da cozinha, né? E o que acontece é que, para americanos, eu acho que para o brasileiro não deve ser diferente, é só você ver a epidemia de obesidade à nossa volta, é gritante, né? Não sei se é só parar na rua e olhar em volta, né? O que aconteceu nos últimos 20 anos, as pessoas se tornaram morbidamente obesas, né? Mas nos Estados Unidos, 50% da energia que um cidadão ingere durante, né, cada dia vem de ultraprocessados. Aí você fala, bom, energia, tanto faz. Não é que tanto faz, não, né? O que acontece é que as substâncias que são adicionadas numa comida ultraprocessada, para que ela não estrague, essa é a primeira questão. Segundo, para que ela fique mais bonita, mais apetitosa, para que você queira comer a caixa inteira, para que você fique viciado. Essas substâncias, né, que vão justamente sabotar não só o seu sistema imunológico, o seu sistema digestivo, né, a sua saúde, elas vão sabotar também a tua força de vontade, a tua capacidade de resistir. É praticamente um jogo de traficantes, essa questão da comida ultraprocessada. Isso faz um mal danado. Isso vai provocar diabetes do tipo 2, isso vai provocar câncer no intestino, isso vai provocar um monte de problema que a gente está começando a descobrir. Então, vale a pena assistir esse vídeo porque ela vai mostrar coisas que aparentemente são naturais, né? Tá lá o rótulo natural, e ela fala, pelo menos aqui, né, acho que, se eu não me engano, ela é inglesa, ela fala, olha, pra gente,
quando você fala que um rótulo quer dizer que a comida é saudável, isso não quer dizer nada. Não tem nenhuma legislação sobre o que é uma comida saudável. Também não tem nenhuma especificação sobre aquilo que é natural, né? Sobre o que é dietético, tem algumas regulamentações, né? Mas, no geral, esses rótulos saudável, natural, orgânico, né, é marketing puro, não querem dizer nada. Então ela vai pegar, sei lá, coisas que são ingredientes comuns do seu café da manhã. Você compra suco de laranja em garrafa, ok? É a mesma coisa que a laranja. Não é. Você devia comer a laranja. Se você comesse a laranja, primeiro você não ia comer, porque imagina, para fazer um copo grande de laranja, quantas laranjas você precisa? 4? Né? Você não come 4 laranjas, você come uma. Né? Então, em primeiro lugar, se você comer laranja, você vai ingerir menos calorias, não vai ficar, né, precisando fazer crossfit. A segunda questão é que quando você come a laranja de verdade, ou a banana de verdade, ou a uva de verdade, você ingere fibras e uma série de outros nutrientes que são assimiláveis pelo seu corpo. Agora, quando isso vira um suco de laranja, um suco de uva, sei lá, um iogurte maluco, o que acontece é que todo o processo de ultraprocessar isso tudo, né, todo esse processo industrial, ele não só vai acrescentar coisas completamente alienígenas para a sua saúde, mas ele vai eliminar ou vai desnaturar, vai alterar coisas que poderiam ser importantes para você. Então, adeus fibras, não vai ter fibras, né? Provavelmente algumas das substâncias vão se degenerar, você não vai mais conseguir processar da mesma maneira, e o que você vai estar se entupindo é de açúcar e de sódio, tua pressão arterial vai para o saco, né? Teu pâncreas vai para o saco. Então, é muito interessante. Ela vai mostrar várias coisas aparentemente naturais e inofensivas, né? Que não são necessariamente assim tão inofensivas assim. Tá? Isso vale lembrar, né, que eu não sei como é que eu estou vivo, talvez porque na minha época não tinha tanta disponibilidade de porcaria assim. Eu lembro que eu comi muito açúcar, muito doce, mas eu acho que era literalmente coisa de criança comparado com o que tem hoje em qualquer prateleira. Né? Se eu tivesse sido uma criança hoje, eu não sei se eu teria a saúde que eu tenho. Né? Ainda mais porque a partir de um certo ponto eu comecei a ficar muito mais atento com relação ao que eu comia, vocês sabem disso. O que mais que a gente pode comentar aqui? Já que a gente está comentando aqui também de ambiente e da nossa relação com o planeta e tal, tem uma reportagem muito interessante da BBC sobre o quanto a inteligência artificial tem um impacto ambiental. Né? A questão é que inteligência artificial, embora ela esteja na nuvem, e aí você vai pensar que nuvem é uma coisa etérea, provavelmente em outra dimensão, né? Não, a nuvem são servidores atrás de servidores, são instalações gigantescas que consomem uma energia louca, né? E para você treinar um modelo de inteligência artificial, esses que são como o ChatGPT, que são chamados de Large Language Models, né? Modelos linguísticos grandes, para você treinar esses caras, imagina, 1 trilhão de parâmetros, está utilizando quase toda a internet disponível, né? Todos os dados que a gente já produziu, inclusive os ruins. Pois bem, isso consome uma energia insana. Então, eu estava vendo ali, acho que uma especialista comentar que para você treinar um modelo como o ChatGPT, você produz, o impacto ambiental é o mesmo de 500 carros a gasolina circulando durante um ano. Né? Quando você faz você fica lá no Midjourney, como eu, né, querendo criar umas imagens de polvo ou alguma imagem para o radinho, cada imagem que você acaba solicitando, a energia equivale à bateria do seu celular. Então imagina que cada vez que você fizesse um pedido, o teu celular descarrega. Aí você fala, PQP, vou ter que carregar de novo, vai demorar 1 hora esse negócio. Pois bem, então isso está piorando porque esses modelos estão se sofisticando cada vez mais, né? A demanda de energia está crescendo, ninguém sabe exatamente quanto, né? A suspeita de que todo o consumo energético do Google seja praticamente de um país pequeno. Pelo que a gente sabe, o Google consome metade da energia elétrica da Irlanda, que é um país. Né? Agora, quando você tem esses modelos de ChatGPT da vida, etc., da OpenAI, etc., o que você tem é uma demanda tão alta que a Microsoft já está anunciando que ela vai fazer um data center vai ser energia renovável porque nós vamos usar várias usinas nucleares. A questão é, ok, legal, se vai produzir terawatts de potência, seja o que for, né? Mas espera um instante só, será que essa energia toda não podia ser mais útil de alguma outra maneira? Será que esse dinheiro todo não poderia ser usado para alguma outra coisa?
né? Porque afinal, veja, se isso continuar nesse ritmo, o próprio Mark Zuckerberg, o Sam Altman da OpenAI, eles estão dizendo, olha, o gargalo vai ser energia, né? A gente tem que achar fontes cada vez maiores de energia para essa história funcionar. E a questão e as pessoas, não é mesmo? E as pessoas, o que a gente faz com elas? E aí eu vou compartilhar com vocês, eu nunca fui fã da Apple, né? E não é porque eu sou hater, não é nada, é porque eu sempre achei a postura da Apple muito elitista, eu sempre achei ela muito fechada, né? Eu sempre fui um cara de web, e o web sempre nasceu como uma coisa que funciona em qualquer device, não importa o sistema operacional, não importa o seu aparelho, sempre foi uma coisa para todo mundo, né? Aí quando vem a Apple não. Além de custar mais caro, o carregador é diferente, o cabo é diferente, tudo é diferente, nada funciona na Apple, blá, 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 e você tem que se sentir um cara privilegiado e você vai poder desfilar com um foninho branquinho para todo mundo ver que você tem dinheiro para comprar um iPhone. Eu nunca gostei dessa postura, eu sempre achei o branding nefasto, aquela história de, olha, quem usa Apple é descolado, quem usa PC é um ogro, né? É um cara desconjuntado, feio, que não sabe dançar. Eu sempre achei discriminação, né? Porque nem todo mundo no mundo tem dinheiro para comprar coisa da Apple, não é? Então a Apple agora realmente caprichou. Felizmente eles mesmos perceberam a burrada que eles fizeram, eles acabaram de lançar um iPad novo, que na boa, ele só o que mudou? É mais rápido, ok, é mais fino, ok, mas continua sendo um iPad. Certo? Alguém estava desesperado para ele ser um pouco mais fino? Alguém estava desesperado para ele mudar de cor, agora ele é rosinha, azul, violeta, seja lá o que for? Não. Aí faz esse lançamento estrondoso, e aí eles fazem um comercial que deve ter custado uma grana, que é de uma insensibilidade tão grotesca, tão dantesca, tão brutal. Começa com mostra vários objetos bonitos, né? Tudo meio empilhado, né? Um piano. Pô, que lindo, adoraria ter um piano, né? Mostra lá um trompete, mostra material de pintura, mostra material de desenho, mostra material de música, mostra livros, todas aquelas coisas que, puxa, que legal você viver cercado de tudo isso, né? Significa que você está valorizando aquilo que te torna mais humano, você está valorizando coisas que são táteis, que são sensuais, que você pode explorar, né? Aí o que acontece essas coisas todas estão em uma prensa mecânica, uma prensa hidráulica. Essa prensa começa a espremer tudo. No que começa a espremer, tudo começa a explodir. O piano esfarela, o radinho, não o nosso radinho, um rádio qualquer, também entra em curto, tudo começa a espatifar, enquanto isso toca uma musiquinha bobinha que, eu preciso de você, sei lá, uma coisa tonta qualquer, enquanto as coisas estão sendo destruídas, né? E aí, à medida quanto mais vai destruindo, as coisas começam a explodir e soltar meleca, o que dá uma impressão ruim, porque quando você vê um líquido, né, explodindo, parece que alguém está sendo esmagado também. E para completar a total insensibilidade, tem uma bolotinha amarelinha, um emoji, um sorrisinho, uma graça, né? Ele é o último a ser espremido e aparece a caretinha desse emoji, que é um emoji gracioso, né? Sendo espremido e explodindo na sua cara. Aí você fala, por que eles estão fazendo isso? Por que essa destruição? Porque na hora que levanta a prensa, o que tem ali, um iPad que no Brasil vai chegar a custar R$31 mil, né? Então veja, é isso que a gente quer? É isso que você quer? É aquelas coisas que, puxa, que te tornariam mais sensível, que te tornaria mais humano, que te aproximaria de pessoas, que seriam experiências sociais, que você faz em conjunto com outras pessoas. Você quer trocar tudo isso por uma plaquinha de vidro para você, né? Então você percebe que a visão da Apple, né, vale lembrar aquele óculos completamente surtado, né, imaginem que você não convive com ninguém, você não interage com ninguém, não tem nenhum espaço social, você está efetivamente entrando na caverna de Platão, né, só que uma caverna de Platão que custa uma fortuna, né, e agora os caras querem simplesmente destruir coisas que são preciosas, que são caras, que têm um papel afetivo estranho, porque eles acham que você vai substituir tudo isso por um tablete de vidro para você ficar vendo. Eu não quero saber o que você vê. Né? Então você vê que o nosso futuro está sendo decidido por pessoas que não entendem nada, né, do que você precisa para se desenvolver como uma pessoa. Né? Quem imagina uma criança que nasce vai trocar todas essas experiências maravilhosas, uma bola, um brinquedo, um pincel, um piano, um instrumento musical, ela vai trocar tudo isso por uma tela?
o que ela vai virar quando crescer? Bom, eu já não vou mais estar por aqui para ver, né? Eu não vou durar mais tanto tempo assim, né? Mas a gente está criando, nem sei que criatura é essa, né? Que está abrindo mão e que completa ignorância daquilo que te torna humano, daquilo que torna o teu corpo saudável, daquilo que torna uma sociedade saudável. Não são telas, né? Não são telas. Você precisa de um planeta para fazer humanos, né? E a gente está esquecendo disso. Vocês não, né? Vocês são aqui raríssimos fiéis que estão aqui dedicando um tempo absolutamente extraordinário durante a semana para ouvir os meus delírios, né? Enquanto eu estou aqui pirando em câmera lenta. Eu acho que a diferença do radinho é justamente essa, enquanto deve ter vários podcasts aí de gente com certezas absolutas e cagando regras de todo tipo, aqui é basicamente uma terapia de grupo, onde eu estou aqui em slow motion, perdendo o juízo, né, diante da absoluta teimosia humana, nessa nossa relutância em enxergar o que é tão óbvio, tão simples, não é? Mas eu fico feliz, agradeço a companhia de vocês, agradeço as mensagens, os feedbacks, agradeço também a contribuição dos 14 super raríssimos que todo mês ajudam a gente a pagar as contas aqui. Vale lembrar que o Radinho não é comercial, o Radinho não tem propaganda, o Radinho não tem patrocínio, nada do que eu faço é monetizado, é tudo orgânico, né? Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até segunda-feira.